Olá a todas e todos. Dando continuidade à série de entrevistas que faço com quem pesquisa sobre cultura em geral ou faz parte dela, neste episódio do Salada Cultural, eu bato um papo muito bom com Nilson Xavier, que é pesquisador, crítico de televisão, especialista em teledramaturgia e história da televisão. Na nossa conversa falamos sobre novelas antigas, novelas recentes, remakes, trilhas sonoras, o trabalho de pesquisa que ele faz para seu site Teledramaturgia e para o Lady Night, da Tata Werneck, além do curso que ele ministra sobre a história da teledramaturgia brasileira e outros temas que envolvem a nossa televisão. Ouve aí, porque foi muito legal conversar com ele e com certeza vai ser legal de ouvir. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. O Nilson Xavier, como você vai ouvir na entrevista, coleta informações sobre a TV brasileira desde muito jovem. Colocou no ar em 2000 o site teledramaturgia.com.br, um extenso banco de dados sobre produções audiovisuais da TV brasileira, desde novelas até minisséries, passando por trilhas sonoras e profissionais que ajudaram a construir a TV nacional como conhecemos, cobrindo todas as emissoras e produções, das mais antigas até as mais recentes. Em 2007, lançou o livro Almanaque da Telenovela Brasileira. Entre 2011 e 2019, foi colunista de televisão no portal UOL, escrevendo críticas e análises sobre produções televisivas. Também colaborou com o portal do Canal Viva e foi colunista nos portais HuffPost Brasil e TV História. Desde 2021, trabalha com Tata Werneck como pesquisador do programa Lady Night, do Multishow e da TV Globo, e também ministra o curso de História da Telenovela Brasileira. E é com ele que converso agora. Salada Cultural. Falo agora com Nilson Xavier, pesquisador e crítico de televisão, grande especialista em teledramaturgia e história da televisão. Nilson, muito obrigado por reservar esse tempinho para falar comigo. Eu que agradeço o convite, viu, Márcio? Minha primeira pergunta é sobre como surgiu seu interesse em pesquisar sobre teledramaturgia, novelas, história da TV, etc. Bem, isso vem de criança, né? Eu fui uma criança aficionada por televisão. Eu assisti tudo que eu podia quando era criança, desenho animado, seriado e novela também entrava no pacote. E desde criança eu tinha o hábito de anotar, de registrar os elencos de novelas. Então, com 10 anos, eu já anotava elencos de novelas, com o nome dos personagens. E esse foi um hábito que, na verdade, eu nunca deixei, nunca abandonei. No final dos anos 90, no final da década de 90, quando eu trabalhava com informática, eu, então, migrei os registros dos meus cadernos para a internet, para dividir esse material com as pessoas. Naquela época ainda não existia a Wikipedia e o projeto Memória Globo também estava apenas começando, ainda não havia sido lançado. Então, o meu site, o site teledramaturgia.com.br, foi pioneiro nesse tema na internet. É um banco de dados onde eu deixo registrado todas as produções de teledramaturgia, de novelas a minisséries e séries, desde as primeiras novelas diárias, que são de 1963, 64, até as atuais, de todas as emissoras, enfim, é um banco de dados de pesquisa, né? E agora, aproveitando que você está falando sobre o seu site, o teledramaturgia.com.br, como você consegue essas informações bem mais antigas, assim, do princípio da TV no Brasil? Teve muita dificuldade? Você tem uma ajuda? Você consegue... O seu site, você cuida sozinho ou tem um pessoal que te apoia nesse sentido? Certo. Bem, a primeira fonte do meu site, eu tomei como base o livro Memória da Telenovela Brasileira, do Ismael Fernandes, cuja última edição é de 1997. Ele já é falecido, né? Ele faleceu logo depois. Então, essa foi a minha primeira fonte de pesquisa. E, desde então, desde que eu lancei o site no ano de 2000, o que eu faço é pesquisa mesmo. É pesquisa em revistas antigas, em livros que são publicados. Então, é um trabalho de pesquisa, de garimpo de informações. E, é claro, também tenho
uma equipe, não é uma equipe formal, são pessoas que informalmente me ajudam, me apontam erros ou informações equivocadas, apontam também complementos, o que eles acham que é interessante colocar no site, aí passa por uma avaliação, eu coloco, ou pessoas que já tomam a frente de elencos e já passam os elencos para mim. E hoje também eu tenho acesso à sala de imprensa da TV Globo, onde são divulgadas as informações das novelas, então hoje também já facilita bastante essa questão de pesquisa com esses produtos mais novos, né? Mas os produtos antigos é mais pesquisa em revista mesmo, né? As revistas antigas de televisão, Amiga, Contigo, elas eram repletas de informações sobre televisão. E também existem bastante livros publicados sobre o assunto, também são minha fonte de pesquisa. E no site eu sempre cito as fontes de pesquisa, né? As informações da onde que estão tiradas. E é bem abrangente o site, eu gosto bastante. Obrigado. E aqui, assim, e aproveitando também, aqui no Brasil a gente sofre muito com essa falta de material de arquivo da história da comunicação, né? Principalmente da televisão, muito por conta dos incêndios que ocorreram nas TVs, falta de cuidado em preservar materiais de canais que não existem mais e tal. E sorte que muitas vezes, né, como você disse, que conversando com uma pessoa, conversando com outra pessoa, ou pegando materiais de arquivos que pessoas que conservam, né? E sorte que a gente tem muitas pessoas que conseguiram gravar e acabam subindo no YouTube. Que nem um dia desses eu acabei vendo, aleatoriamente, eu estava vendo no YouTube, eu acabei vendo um vídeo de transmissão dos últimos dias da Tupi, em 1980. Você como pesquisador, essa falta de material deve ser bem frustrante, né? Quando você vê algo e você quer saber mais, mas não tem o vídeo, por exemplo. Exatamente. O que mais me deixa triste, para falar a verdade, é não existir mais registros em vídeos de antigos programas de televisão, principalmente da década de 60, né? É muito pouco material em vídeo que existe da TV da década de 60. A própria Globo não tem. A Globo tem imagens de 2 novelas apenas, Sheik de Agadir, que não dá 1 minuto, e também uma imagem de Véu de Noiva, dos bastidores de gravação de Véu de Noiva, que é uma novela de 1969, e também 30 segundos só, imagens muito rápidas. As outras emissoras até tem mais coisa, né? Tem da TV Tupi, da TV Excelsior, da década de 60, você encontra mais material do que da própria TV Globo, né? Já na década de 70, aí sim, com o passar do tempo, o material vai aparecendo mais. Então, por exemplo, de várias novelas da TV Tupi da década de 70, existem bastante capítulos disponíveis na internet, e da Globo, então, nem se fala, porque aí a Globo já está disponibilizando o seu acervo no Globoplay, principalmente. Já antes do Globoplay, já lançava DVDs de novelas antigas. Então, a Globo tem mais, apesar de não ter tudo, né? Apesar de faltar bastante coisa ainda, né? Muito por conta daquele incêndio, né, em 76, e também por conta daquela redução, porque precisavam gravar por cima, né? Eles tinham essa regra, né? Porque as fitas, primeiro que as fitas eram muito caras, e diga-se de passagem, isso aconteceu em todas as emissoras, não apenas da Globo. Era uma prática da época, né? Não se pensava em preservação de memória, não se pensava nisso. Então, realmente, as emissoras gravavam em cima das fitas por uma mera questão de economia. Aproveitava-se fitas, né? Então não se guardava-se apenas de novelas que foram grandes sucessos, como Bem Amado, por exemplo, uma novela de 1973, tem ela inteirinha, tá lá no Globoplay. O Espigão, que é de 74, também tá inteirinha no Globoplay, acho que são as novelas mais antigas que tem no Globoplay. Mas geralmente era uma prática deixar guardado apenas os 2 primeiros, os 2 últimos e os 2 do meio. As novelas que não tem nada de fato, acabaram-se em incêndios, como o último incêndio que aconteceu foi na TV Globo em 1976. Mas todas as emissoras passaram por incêndios. No final dos anos 60, todas as emissoras passaram por incêndios. A Globo, a Excelsior, a Record, a Tupi. Parece até que foi uma coisa orquestrada, mas não se sabe ao certo. Mas, ao mesmo tempo, todas as emissoras passaram por incêndios.
e na Globo o último foi em 76. Então, por isso que várias novelas anteriores a 76 não existem imagem nenhuma, a gente nunca viu em programas como o Video Show, por exemplo, não existem imagens de Cavalo de Aço, o Semideus, O Homem que Deve Morrer, a própria Véu de Noiva, Verão Vermelho, Assim na Terra como no Céu, Pigmalião 70. Essas novelas não existem imagens. O máximo que pode haver é chamada de estreia. E olhe lá, entendeu? E dessas que estão sendo lançadas nesse projeto Fragmentos do Globoplay, qual você sente mais falta de tê-la completa? Ou todas? Bem, eu, como pesquisador, eu gostaria que todas estivessem completas, né? Eu assistiria a todas, se fosse possível. Eu lamento não haver nada de uma novela chamada Os Ossos do Barão, do Jorge Andrade, que foi exibida em 1973. Não existe nenhum registro, apenas uma cena com Paulo Gracindo e Carmen Silva dessa novela, e mais nada, absolutamente mais nada. Eu lamento profundamente. Eu adoraria assistir essa novela, tenho muita curiosidade sobre ela. Dos fragmentos, eu lamento não haver O Rebu e O Grito inteiras. O Rebu já está no Globoplay, são apenas 2 capítulos, se eu não me engano, e O Grito está cotada para voltar nos próximos meses, 6 capítulos apenas também, que é lamentável. Eu adoraria assistir essas novelas na íntegra, mas elas não existem mais na íntegra. É uma pena. Não só para acompanhar esses trabalhos, né? Como também como memória. Né? Sim, exato. E você, como você falou, você sempre assistiu tudo, você sempre anotava tudo. Você lembra assim de cabeça qual foi a novela ou a produção, programa de TV que você lembra que você acompanhou do início ao fim? A primeira? Que você lembra, assim. Sim. A primeira que eu lembro foi a novela Éramos Seis, da TV Tupi, em 1977, uma novela com Nissete Bruno no papel de Dona Lola. Foi a primeira novela que eu lembro de ter assistido do início ao fim com minha família. Eu tenho lembranças de novelas anteriores, mas são lembranças esparsas, né? Um capítulo ou outro. Não tenho lembrança de vê-las inteira. Não lembro. Lembro de algumas cenas de Escalada, que é uma novela de 75, Fogo Sobre Terra, uma novela de 74, 75, algumas novelas da TV Tupi. Em casa se assistia muito TV Tupi. Mas eu lembro de a primeira mesmo que a minha família gostava de assistir era Éramos Seis, em 1977. Aí depois dessa novela, aí eu tenho lembranças de outras novelas que eu vi inteiras, né? Feijão Maravilha e Marrom Glacê na Globo, 2 novelas do horário das 7, em 79. Eu lembro de Cabocla, a primeira versão, que é de 79 também. Nessa época eu já tinha 10 anos, já assistia as novelas inteiras, as novelas que eu gostava pelo menos. Eu tenho poucas lembranças. Eu tenho 40 agora. Eu tenho poucas lembranças das primeiras. Eu lembro vagamente da segunda versão de Selva de Pedra. Sim. E lembro alguns flashes de Fera Radical, Bambolê. Certo. Eu acompanhei mais aquelas de 88, 89 em diante. Então, Vale Tudo você assistiu? Vale Tudo sim, né? Sim, eu inclusive tenho uma pergunta sobre Vale Tudo. Eu queria pegar um pouco das trilhas sonoras, que também você, além de você pesquisar, você também é um grande colecionador de trilhas sonoras de novelas, né? Exato. Eu vi recentemente, você pegou um trecho do livro da Som Livre, da história da Som Livre, que lançaram recentemente. Sim. Também da tristeza, que agora não tem mais essa cultura da trilha sonora de novela, né? Exato, tudo mudou, né? O cenário fonográfico, ele mudou muito nos últimos 20 anos para cá. As pessoas não compram mais CD, elas não compram mais mídias físicas, né? Elas vão ouvir nas plataformas digitais, nos streamings. Então, é um hábito que se perdeu, não é algo que acabou tendo consequências apenas para as novelas, é para geral, no cenário musical geral. As pessoas simplesmente não compram mais mídia física, né? CD de novela, ou mesmo long plays. Os que compram são os aficionados mesmo pelo gênero, mesmo porque
existe um certo revival em cima dos long plays, né, dos LPs, as pessoas estão comprando, os poucos long plays que são lançados, mas é uma coisa muito de nicho, algo muito elitizado ainda. O grande consumo é, de fato, no streaming. Então, a telenovela acabou acompanhando essa, entre aspas, evolução, né, do consumo de música. Isso acabou refletindo também naquele velho hábito de você esperar a trilha sonora, ver como que ia ser a capa do disco. E eu estou falando da época dos LPs mesmo, né? Que a minha coleção de trilhas, meu xodó são os LPs, não são os CDs. Eu até tenho CDs, mas eu parei de fazer a coleção em 2007. Não comprei mais CDs de 2007 em diante, porque eu acabei perdendo o gosto por isso. Mas o meu xodó são os LPs, os long plays de novelas. Eu tenho uma coleção grande, não é completa, faltam bastante exemplares, mas é uma, diria que é invejável. E para você, qual é o seu LP de ouro? Aquele que você fala que ainda bem que eu tenho, ainda bem que eu conservo, ainda bem que tem nas minhas mãos. Olha, geralmente tem uns discos que são muito raros e que não são exatamente da Globo, porque os discos de novelas da TV Tupi, por exemplo, pode-se dizer que eles são mais raros porque eles tiveram tiragem menor, mesmo porque eram novelas que tinham audiência menor. Então, era tiragem menor, vendiam menos. Então, tem uns discos assim que eu considero bastante raros, que quando eu vi, eu pensei, uau, não acredito que eu estou vendo. Tem uns que eu vi uma única vez na minha vida. E olha que eu sou rato de sebo, hein? Eu frequento sebo desde a década de 80. A minha coleção de discos, ela vem da década de 80, que foi quando eu comecei a fazer. Eu não acompanhei as novelas mais antigas, né? Eu acompanhei novelas do meados dos anos 70 em diante. Mas eu comecei a comprar disco de novela com dinheiro meu, os meus pais não compravam, com dinheiro meu mesmo, no meados dos anos 80. Então, as novelas anteriores eu comprei tudo em sebo, eu comprei muita coisa em sebo. Então, tem uns discos que eu encontrei só uma vez no sebo e nunca vi. Então, esses discos são os discos que eu digo, uau, eu tenho esse disco é realmente raro. Eu poderia pedir um bom valor para ele no Mercado Livre, que custa caríssimo no Mercado Livre, mas eu não vendo, porque é algo que para mim não tem preço, né? Minha coleção de discos não tem preço. Mas se você me perguntar as minhas trilhas preferidas, aí é outra questão. Aí eu não consigo citar uma, são várias, e são geralmente entre a segunda metade dos anos 70 até o final dos anos 80. Essa, para mim, é a fase de ouro das trilhas de novela, sabe? Houve uma época em que as trilhas eram feitas exclusivamente para novelas, eram feitas sob encomenda, né? Essa prática foi até 1975, mais ou menos, e depois, então, mudou-se a seleção do repertório. A seleção de repertório era feita aleatoriamente, com músicas aleatórias, né? Isso a partir de 75 em diante. Mas, sim, havia um cuidado e vendia como água, né? As pessoas compravam, era algo muito popular, de fato. E foi durante muito tempo, né? Agora, pegando um pouco da história da novela e a situação atual das novelas brasileiras, em que muitos que acompanham acham que está em um período de pouca criatividade ou, sei lá, pegando muito remakes, como no caso da TV Globo, né, ultimamente. Sim. Como novelas bíblicas, no caso da Record, e infantil no SBT. Sim. Você segue essa mesma opinião, que está faltando originalidade nos folhetins? Ou na teledramaturgia como um todo, na TV aberta? É que, assim, nós vivemos um momento muito diferente, né? Um momento novo, na realidade. Durante muito tempo, a telenovela foi o único entretenimento do brasileiro. O único entretenimento barato, não digo nem que era barato, porque você não pagava, bastava você ter uma televisão em casa. Ele entrava na sua casa de graça. Então, e foi o único entretenimento do brasileiro. Isso por gerações. A televisão formou o brasileiro durante muito tempo. Eu sou de uma geração formada pela televisão. A internet é algo que só veio nos anos
é claro, começou a mudar a nossa vida nos anos 90, mas só foi se popularizar nos anos 2000 em diante. E aí sim ela passou a afetar tudo. E hoje o brasileiro tem acesso a muito mais entretenimento do que até os anos 80 ou meados dos anos 90, né? Hoje tem a internet praticamente de acesso a todo mundo, TV a cabo e streaming também é algo que acabou ficando bastante popular nos anos 2000 para cá, mesmo nos anos 90, as fitas de videocassete que você alugava em videolocadora, isso era um concorrente fortíssimo, foi um concorrente fortíssimo para a televisão, né? A TV aberta já não era, a TV aberta foi aos poucos deixando de ser a senhora absoluta dos lares brasileiros, porque outras formas de entretenimento foram substituindo-a. E então o público foi mudando com essas novas mídias e essas novas tecnologias que foram surgindo nos últimos 25 anos, né? Então o cenário é um cenário novíssimo, o público, a audiência está absolutamente pulverizada, não existe mais a audiência maciça que a TV Globo teve durante muito tempo. Então é claro que hoje em dia a audiência de uma novela dar 30 pontos é uma grande vitória, e não cabe comparação com uma novela da década de 80 que dava 70, 80 pontos, porque aquele tempo não vai voltar mais, aquele era um outro tempo completamente diferente, entendeu? Mas sim, existe uma crise de criatividade, os autores de novelas consagrados, a maioria deles ou faleceu ou está aposentado, e também o público está mais, eu diria que o público está mais exigente, né? Porque diante de tanta oferta, o público acaba ficando mais exigente. Então, eu acho que também o nível de exigência hoje é maior do que era antigamente. Como você vê, é uma série de fatores que acabam influenciando nisso tudo, né? Eu lembrei agora das últimas entrevistas que o Agnaldo Silva fez para divulgar o livro dele. Uhum. Ele falando que antigamente a Globo fazia contratos de exclusividade quando não tinha concorrência, e agora faz o contrário, né? Exato. Né? E é estranho, né? É estranho. É estranho, esse formato de esse Star System, que é uma coisa de Hollywood, que a Globo adotou durante muito tempo, que é contratar o ator exclusivamente para ela e não permitir que o ator faça trabalhos fora da TV Globo. Isso também acabou mudando, né? Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia o modelo de negócio é outro, isso acaba influenciando também. E também eu acho que quem perde é a telenovela, porque antigamente nós tínhamos elencos grandiosos, grandes atores, e hoje em dia você não vê mais grandes atores nas novelas, também porque muitos deles faleceram e acabaram não sendo substituídos, né? E a maioria está nos outros canais, está no streaming, não tem mais contrato com a Globo, né? E a Globo acaba meio que repetindo o seu cast, né? Não tem aquele descanso que tinha de imagem dos atores, né? Não tinha antes. Exatamente. E agora, aproveitando que você tinha falado sobre o Vale Tudo, e a gente ainda falando sobre remakes, né, que já está previsto, e já foi divulgado até pela própria TV Globo e pela autora Manuela Dias, o remake do Vale Tudo, para o ano que vem, para as comemorações de 60 anos da Globo. Sempre que colocava essa história de refazer essa novela, eu achava um terreno meio perigoso por conta da repercussão que teve na época, né? Da força que essa novela teve quando foi ao ar. Eu tinha um pouco mais de 5 anos na época, e mesmo assim eu lembro do impacto da novela, da morte da Odete Roitman, até da promoção do Caldo Mágico, para saber quem matou a Odete Roitman e tal. Então eu tô perguntando para vocês, um pesquisador especialista, você também acha que esse terreno meio perigoso? Em cima disso, eu faço uma outra pergunta também. Na sua opinião, essa é a maior novela do Gilberto Braga, e talvez uma das maiores que a TV Globo tenha colocado no ar? Eu acho que essa novela, Vale Tudo, não é somente a melhor novela do Gilberto Braga, eu acho que é a melhor novela da história da TV brasileira.
Eu acho, ela é a minha number one, a minha, sabe, a primeira. E talvez logo depois dela venha ali Roque Santeiro e o Bem Amado de Dias Gomes, que são novelas sensacionais também. Mas, respondendo a sua pergunta anterior, se é um campo perigoso, bem, eu fico com o pé atrás também com relação a remakes, mas eu entendo que existe talvez uma sede de apresentar essa história em uma tecnologia moderna, atual, sabe, HDTV, com imagem moderna, para uma geração que nunca viu essa novela, que conhece só de ouvir falar, que nunca assistiu, porque é muito jovem. Eu acho que para isso é válido. Quanto a mexer na história, assim, eu sempre vou ter essa novela como a minha preferida, e assim, nada vai mudar isso, sabe? Eu vejo, por exemplo, os comentários de pessoas indignadas, dizendo, vão destruir Vale Tudo. Não vão destruir Vale Tudo. A Vale Tudo original continua lá, intacta. Ela está inteira, você consegue assisti-la no Globoplay. A novela vai continuar intacta, inclusive na memória de quem gostou muito dela. E se você não quiser assistir a nova versão, não assista, simples assim, sabe? Agora tem que ver o que vai ser feito, né? Agora, talvez tenha que enxergar essa novela como uma outra novela. Aliás, é uma outra novela, é uma novela de um outro tempo, que está inserida num novo tempo, num tempo completamente diferente do que foi em 1988, quando ela foi originalmente exibida. Então, é uma outra novela, vamos ver como que vai ser essa história, essa autora vai mexer muito, como que o elenco vai ser escalado e como que esse elenco vai se sair diante daqueles personagens tão icônicos que foram os personagens da Vale Tudo original, né? E é interessante porque, bom, o Gilberto Braga não está mais entre nós, né? Mas o Agnaldo Silva está e não tem nenhuma notícia a ponto de chamarem ele para fazer consultoria ou algo nesse sentido, né? Eu acho que também eu acho que também precisa haver um distanciamento, sabe? Eu acho que precisa haver esse distanciamento. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, já que vai fazer uma outra coisa, mantém na outra coisa. Eu acho que, senão, começa a misturar muito. Eu acho que é certo haver esse distanciamento, tá? Queria pegar também um pouquinho para falar sobre seu trabalho no Lady Night, da Tata Werneck. Sim. Eu sou pesquisador de conteúdo do Lady Night. Ou seja, eu faço a pesquisa das pessoas que vão ser entrevistadas. Então, por exemplo, a equipe do Lady Night fecha os nomes entrevistados, eles são confirmados, passam para mim os nomes, eu faço a pesquisa da vida dessas pessoas, dessas celebridades, desses cantores, desses atores, enfim. E aí eu mando essa minha pesquisa para os roteiristas. Em cima dessa pesquisa, os roteiristas então fazem o roteiro do programa com as perguntas, as brincadeiras que ela vai fazer ao ar, vai levar ao ar. Ela também tem acesso à minha pesquisa, ela também se baseia na minha pesquisa para levar o programa, enfim. Esse é meu trabalho. E eu trabalho com a Tatá já desde 2022, não, 2021. Estou com ela desde 2021. E essa temporada, a temporada atual, está sendo gravada nesse momento. Aliás, hoje, sexta-feira, é dia de gravação, eles estão lá gravando e deve estrear esse ano ainda essa nova temporada. No Multishow primeiro e depois na TV Globo aberta, né? E trabalhar com TV? Pesquisa sobre TV. Aí, em determinado momento, você está trabalhando para um programa de TV. Sim. Então, na verdade, eu pesquiso sobre TV desde sempre e acabou virando algo profissional, né? Em 2011 eu começo a escrever sobre televisão na internet. Eu fui colunista do UOL por 7 anos. Então, a partir desse momento, eu já me sinto inserido nesse ambiente,
porque aí também você começa a ser chamado para as coletivas de imprensa, para as gravações de novelas, você começa a ter um contato maior com o pessoal de televisão. Então, eu diria que eu já trabalho talvez não na televisão, mas com a televisão de uma forma direta desde 2011. Aí agora é que eu estou do lado de lá, vamos dizer assim, contratado por uma emissora de televisão de fato, né? Porque antes eu era contratado por outros veículos de comunicação ou de mídia. Agora eu sou contratado direto da emissora de televisão, né? Eu queria também saber sobre o curso que você ministra. Assim, eu dou um curso de História da Telenovela Brasileira, e é um curso que começou a ser ministrado durante a pandemia, na plataforma Bora Saber, que é uma plataforma de cursos do Marcelo Rubens Paiva. Depois, eu dei esse mesmo curso em outra plataforma, da Roteiraria, que é uma escola de roteiro, né, uma escola de roteiristas. E agora, contratado da Globo, eu dei esse curso para os profissionais da Globo, né? E fora isso, também dou aula para o público em geral, às vezes, pelo menos uma vez por ano, eu abro turmas para o público em geral, sejam profissionais de televisão ou amantes do gênero, enfim, quem gosta de televisão. Eu faço... eu tenho uma bibliografia bem grande para dar aula desse curso, eu falo sobre as origens da telenovela, quanto formato e quanto gênero. Eu vou lá no século XIX, no período do romantismo, falar sobre o folhetim, falar sobre o melodrama no teatro, porque o folhetim e o melodrama foram a base do audiovisual no século XX, primeiro no cinema de Hollywood, no cinema comercial, depois na radionovela e, naturalmente, da radionovela para a telenovela, quando houve essa migração de mídias, lá a partir de 1950, quando a TV foi inaugurada no Brasil. E aí, então, eu apresento um painel de todo o desenvolvimento da telenovela no Brasil, desde a década de 50, a modernização da telenovela, a nacionalização da telenovela, né? A telenovela brasileira, que acontece lá em 1968, com Beto Rockefeller. Fala sobre todas as emissoras, todas as características, todas as mudanças pela qual a telenovela passou até a atualidade. Eu queria saber se se está nos seus planos fazer uma segunda edição talvez revista e ampliada do Almanaque da Telenovela Brasileira. Então, eu lancei esse livro em 2007, né? Já tem bastante tempo. E esse livro foi lançado no momento em que houve um boom de almanaques, né? Primeiro o almanaque dos anos 70, o almanaque dos anos 80, aí teve o almanaque do Fusca, o almanaque do rock, o almanaque de tudo que você pode imaginar saiu daquela época. E esse formato acabou se esgotando. Então, assim, você pergunta para mim se eu tenho vontade de lançar uma versão atualizada do Almanaque da Telenovela Brasileira, porque, afinal de contas, o meu livro, ele para com as novelas até o ano de 2007, né? De 2007 para cá, muita coisa nova aconteceu. Então, com certeza, daria um novo, talvez até um novo volume, ou mesmo livro mais atualizado, totalmente revisado e atualizado. É uma ótima ideia. Só que isso não é algo que se vende mais hoje em dia, não para o público, mas para as editoras. As editoras não têm mais interesse em publicar e fazer esse tipo de publicação. Então, a minha dificuldade é essa, encontrar uma editora que, de fato, publique o livro e coloque-o no mercado, como foi o que aconteceu com o meu livro lá em 2007, a Panda Books. Ele saiu pela Panda Books, do Marcelo Duarte, e foi um sucesso de vendas na época. A edição foi totalmente esgotada. Então, assim, se uma editora tiver interesse, é lógico que eu faço. Agora, eu também poderia pagar para publicá-lo, aí eu já não tenho interesse, entendeu? Eu prefiro fazer por alguma editora mesmo. Entendi. Queria ver agora também, saber com você, será que é possível fazer uma análise do que pode acontecer com a TV aberta ou a TV em geral em um futuro próximo?
Bem, eu não gosto muito de fazer esses exercícios de futurologia, sabe? Mas eu acredito que a TV aberta, a telenovela na TV aberta, ela vai continuar ainda durante um bom tempo. Porque ainda tem público para a telenovela na TV aberta, tá? As pessoas fala-se muito em crise, fala-se muito em concorrência com o streaming, mas a grande massa ainda não tem acesso ao streaming. A TV aberta é uma tradição, sabe? A telenovela na TV aberta é uma tradição e vem de décadas. E ainda tem muita gente que consome isso. Então, eu acho que por um bom tempo a telenovela na TV aberta vai continuar existindo. E a TV aberta também vai continuar existindo durante um bom tempo, tá? Só que, ao mesmo tempo, vão haver experimentações no streaming, como já está tendo, né? Estão chamando um pedaço de mim de série dramática. O HBO tá para lançar aí Dona Beija e uma outra novela, não sei se vão chamar de novela ou de série dramática também, porque geralmente as novelas no streaming são mais curtas. A própria Globo coloca a novela no streaming, né? Tivemos Verdades Secretas 2, tivemos Todas as Flores. A TV Globo vai lançar uma novela no ano de 2025 no streaming também. Então, assim, vai continuar havendo experiências com o formato no streaming, mas a telenovela na TV aberta também, ao mesmo tempo, vai continuar existindo, creio eu. Também tenho esse pensamento. Para finalizar, eu queria fazer listas, né? Não sei se você gosta, não sei se isso é meio difícil para você. Eu queria pegar 4 listas. A primeira, seu ranking, seu pódio de novelas. Olha, meu pódio de novelas eu já falei para você. São 3, tá? Eu não consigo pensar nesse momento na 4ª colocada ou na 5ª colocada. Então, Vale Tudo a primeira, Roque Santeiro e o Bem Amado ali, não sei dizer quem é a segunda, quem é a terceira, mas as duas com certeza. Agora, eu me lembro de cabeça nesse momento, eu posso citar também Guerra dos Sexos, Que Rei Sou Eu, Roda de Fogo, Água Viva, Baila Comigo, História de Amor, Mulheres de Areia, A Viagem, A Próxima Vítima, O Rei do Gado, Pantanal, Senhora do Destino, Celebridade, Por Amor, Laços de Família, A Favorita, Avenida Brasil, Cheias de Charme, Bom Sucesso, Vai na Fé, o remake de Pantanal. Vamos para as outras emissoras também, Chica da Silva, Éramos 6 do SBT, enfim, Ninho da Serpente, uma novela da TV Bandeirantes, Cananga do Japão, outra novela da Manchete, Vidas Opostas, uma novela da Record, enfim, não consigo ordenar, entendeu? Uhum. Mas já é uma lista bem considerável e um pódio com bastante espaço. O segundo, eu acho que deve ser da mesma forma, você pudesse colocar num ranking, no seu pódio, não um ranking, no seu pódio, trilhas sonoras. Eu falei para você há pouco, as trilhas sonoras que eu mais gosto estão entre 1971 e 1989, 90. Então eu gosto muito das trilhas nacionais, por exemplo, de Pecado Capital, 76, de Água Viva, a trilha de Gabriela é maravilhosa, a trilha de Baila Comigo, nacional, Plumas e Paetês, nacional, também é uma trilha muito boa, que eu gosto muito, a trilha nacional de Top Model, a trilha nacional de Vale Tudo, Roque Santeiro, os 2 LPs de Roque Santeiro são ótimos. E aí podemos falar também das trilhas internacionais, aí, nossa, muitas músicas, muitos discos de trilhas internacionais. Locomotivas, Água Viva, Dancing Days, Baila Comigo, Elas por Elas, Guerra dos Sexos, Louco Amor, A Gata Comeu,
Mandala, Vale Tudo, Rock Santeiro não tem trilha internacional. Eu ia falar O Salvador da Pátria, a própria Top Model, são várias. Eu falei as que eu realmente gosto mais, tá? Uhum. Não, eu queria exatamente isso. Agora, a terceira, um ranking de autores. Autores? Olha, eu diria que os meus autores preferidos são Dias Gomes e Lauro César Muniz, e Cassiano Gabus Mendes, tá? Esses são os autores de novelas que eu mais gostei de assistir. Aí depois, então, entra Gilberto Braga, entra o Silvio de Abreu, a Ivani Ribeiro, a Janete Claire, o Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa, Aguinaldo Silva, a Rosane Svartman, que é uma representante da nova geração de autores, né? Ela não me decepcionou em nenhum momento, eu gostei de todas as novelas que ela fez, principalmente as duas últimas, Bom Sucesso e Vai na Fé. Esses. E para finalizar, atores e atrizes. É complicado. Eu não quis separar exatamente por isso. Eu sou muito clichê com relação a isso. Eu vou citar os grandes nomes mesmo, tá? Os nomes mais populares. Tony Ramos, Lima Duarte, Fernanda Montenegro, e das atrizes, Marília Pêra e Eva Vilma, estão lá em cima mesmo, são os meus top. É isso. É isso que eu queria. Tá ótimo. Nilson, para te achar, quais são os caminhos? Bem, em todas as redes sociais eu sou @teledramaturgia. Twitter, Instagram, Facebook, enfim, em todas as redes que houver, eu vou estar lá como Teledramaturgia. E o meu e-mail também você encontra nessas redes, também é fácil, é nilson.xavier1012@gmail.com. E o meu site, né, o teledramaturgia.com.br. Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Márcio, e foi muito agradável e sucesso no seu podcast. Muito obrigado. Abraço. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.